Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vinda à TV Poços, ao Jornal 360, nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025. Você é muito bem-vindo sempre, não só para participar e interagir, mas também para aprender sobre política e economia, porque hoje eu tenho um mestre aqui do lado, não é isso? Além de ser barão do café, ele é um mestre de política e de economia e está muito sumido aqui do meu sofá azul, do nosso sofá azul. Boa noite, meu amigo Silvio José Ferreira, que é empresário, que também é produtor de café e também é consultor empresarial. E tem assunto hoje. Seja bem-vindo, que prazer te receber. Carol, eu tá sumido, Silvio. Tá muita correria, né? Não, você não para, né? A gente não se encontra. O mundo mudando aí, o mundo tá 1000 por hora, né? E a gente tem que acompanhar. Na idade que eu tô, eu agora tenho que repreender, então eu tenho que estar fazendo cursos, seminários, para estar atualizando, né? E talvez eu parei de estudar de 7 anos até os 42 anos, várias faculdades, pós, mestrado. Então, agora eu tenho que reaprender tudo em termos de mercado, principalmente a parte contábil, a parte empresarial com essas mudanças aí. Então, aí eu tenho que conciliar trabalho e cursos e seminários, e não está fácil não. Não está fácil não, porque tem um monte de trabalho super requisitado. Você falou uma coisa muito bacana, Silvio, e eu acho que isso é, quando a gente entende isso, a gente mostra, né, o quão humilde e grandioso a gente é ao mesmo tempo, quando a gente fala, eu preciso reaprender, eu preciso voltar a estudar, porque, né, a gente vem de uma cultura antiga, não tão antiga assim, mas que, né, a gente estudava, aprendia e pronto, agora a gente já sabia e ia só aprimorando no dia a dia. Mas hoje não, hoje a gente, né, a gente fala de lifelong learning, de estar em constante aprendizado, o mundo mudou, né? Então, hoje, aprendizado está ali no dia a dia, né? Exato, tudo. que levava 1, 2, 10 anos para acontecer, hoje é de um dia para o outro, em segundos, né? E tudo muda muito de repente. Mundo. Né? Até que eu, quando lá, ainda menino, né, lia McLuhan, ele falava o seguinte, olha, o mundo vai... E olha para você ver, pensador, né? O mundo vai chegar num determinado momento que a pessoa vai fazer sucesso, dali 10 minutos ela vai sumir, vem outra pessoa, né? Mal ele sabia das redes sociais. Do que ia fazer tão sentido, né? Exatamente. A gente vê as pessoas viralizam, né? Dali a pouco e hoje, se ninguém você nem quiser sobreviver, você tem que estar num constante aprendizado, né? Cada dia é um dia diferente. Então, tudo aquilo que a gente falava em planejamento, né? O Japão teve uma década que ele dominou. Por quê? Porque ele trabalhava muito com planejamento, para 10, 20 anos. Isso aí hoje não existe mais, né? Hoje, cada dia muda. E não é questão de política, de economia, é questão do mercado, da natureza, né? Ô Silvio, com essas novas leis, a gente vai falar um pouco também da nova tributação e a gente está falando dessas mudanças diárias, rápidas e aceleradas. A gente vê um Brasil tentando acompanhar tudo isso. Você acha que essa nova tributação já é uma tentativa de acompanhar tudo o que está acontecendo? Já é uma tentativa atrasada, né, Silvio? É atrasada, mas aquele detalhe, Carol. O que acontece? Aí a gente acaba caindo na política, né? É impossível não cair na política. Não, é impossível. E política é contigo. Então, tudo que vai acontecer a partir de 2027, a gente está tentando aprender agora do novo Código Tributário, a nova ordem econômica tributária. A partir de 2027 já entra a CBS, né, substituindo o PIS e COFINS, porque tudo começa com I e imposto, né? Imposto, tudo, e o PIS e COFINS ele tinha peso parafiscal, tem peso de imposto, mas não é imposto, que são as contribuições. Entendi. Só que agora está todo dentro de um arcabouço único, né? Que é a contribuição, o CBS começa em 2027. Tem um ano que vem para adequar, a partir já do mês que vem tem que ser adequando.
Quando chegar em 2027, Carol... Tá ali, né, Silvio? A gente fala 2027, mas tá ali, E né? quando já, dali em 2030, e vai crescendo até chegar a 28,5%. Carol, é uma loucura. Hoje, por exemplo, o empresário, ele vai estar recebendo um cartão de crédito de R$1.000. Só vai entrar na conta dele R$720. O outro já vai direto para o governo. O sujeito comprou, qualquer empresa faz uma compra de R$1.000, 10 mil, qualquer valor, para o fornecedor só vai 72%, 28% o governo já vai reter. Então a gente chama isso aí de apuração assistida. No final do mês a Receita já recebeu o que é dela. Se você tiver algum crédito, é depois que ela confirmar se esse ou aquele cliente pagou. Aí você fala assim, mas é tipo o imposto do cheque, o imposto bancário. Certo. Mas é aquele valor que você receber em dinheiro, em espécie, né? Moeda corrente. Você tem que espontaneamente ir lá no banco depositar os 28% do governo. Você pergunta, os empresários estão sabendo disso? Não está sabendo, Carol. Então, não tem ninguém sabendo disso. Então, tudo aquilo. Então, não vai ter mais ISS, não vai ter mais ICMS, o IPI. Então, vai estar dentro. Só que depois que apurar, você tem a receita, tirou tudo isso aqui, ainda vai ter um lucro. Você ainda vai ter que pagar um imposto de renda. Meu Deus. Sobre o que sobrar. Então, é uma alteração muito forte. A gente chega para os empresários e diz, não estou sabendo, mas eles vão assustar. E quem quiser tem que sair na frente. Você acha que é o maior desafio, Silvio, que as empresas vão enfrentar com essa nova reforma? Organização. Organização. Porque contabilidade sempre... A gente tem várias formações e entre elas eu sou auditor também, né? Então, o que acontece? Contabilidade sempre ocorreu do seguinte, ela registra fatos já ocorridos, né? Então, aquele escritório de contabilidade pega a nota daqui, pega o faturamento, então ele vai registrar coisa que já ocorreu. Então, hoje não vai acontecer mais isso no escritório. Por quê? Ocorreu, o imposto já vai ser imediatamente, vai ser na fonte, entendeu? O que eles chamam nos Estados Unidos de tax value, que já vai na fonte e tal, já acontece, trouxeram para o Brasil. Porém, a nossa alíquota está alta. Isso aí não é uma situação que foi criada nesse governo, no governo. É um projeto, inclusive, do Baleia Rossi, que já está lá. É um projeto. A gente tem que separar, então, depois, o que é uma lei complementar e o que é um projeto de governo. Então, isso é uma lei complementar. Então, ela nasceu no Congresso e ela vai ser, já foi pelo Congresso que ela não tem uma participação assim, do Executivo. A participação do Executivo e dos deputados, o que eles tinham de fazer, já fizeram, jogaram isso aí para... Agora pode vir uma regulamentação. Mas, dentre esses seminários, nós tivemos com o secretário-geral da Receita Federal e ele disse o seguinte, aí entra uma outra coisa também que você domina, inclusive você faz palestra, Carol, que é incrível, que é a inteligência artificial. A Receita Federal, o que levaria 10 anos para eles fazerem um sistema, eles fizeram em 10 meses. Usando inteligência artificial. O CEPRO, ele utilizou a inteligência artificial para comandar. Então, hoje, do Iapoque ao Chuí, a prefeitura do Iapoque ao Chuí, fez qualquer transação, a Receita já vai estar sabendo. Automatizaram todos os processos. Que esse é o que a gente está chamando de apuração assistida. Entendi. O empresário ele não tem noção do que está acontecendo. Muito menos, muitos contadores não sabem o que vai acontecer. Ou seja, caixa 2, sonegação, vai ficar muito mais difícil. O brasileiro está aquele jeito. Carol, então eles falam a questão do Pix, inclusive depois a gente pode até falar que o Pix... Quero falar de tudo isso, Silvio. Ele tá hoje eu vou te aproveitar aqui. Mas o Pix, a nota fiscal eletrônica, já fazia parte desse projeto. Entendi. Não fazia parte do projeto da Receita o novo Código Tributário. Mas quando entrou esse novo Código Tributário, a Receita já está preparada. Entendi. Então, se os empresários não estiverem preparados, quando eu falei para você que eu estou reaprendendo tudo aquilo que a gente Silvio, sabia. Se você está reaprendendo, imagina nós, né, gente, que não sabemos absolutamente nada. Então, a gente chega, muitos colegas contadores, muitos colegas empresários, economistas, e eles estão perdidos, entendeu? Aí é interessante depois a gente falar um pouco de política, o que pode acontecer, o que vai acontecer. Você perguntar para mim, Silvio, mas por que chegou nesse nível? Eu ia fazer essa pergunta, por que agora? Porque neste momento, o que caminhou para acontecer isso agora, Silvio? Eu vejo... A gente não viu isso acontecer? Carol, eu participei a convite do deputado, eu participei da comissão.
A gente teve a oportunidade de estar em Brasília olhando, só que a gente estava avisando, olha, eu, por exemplo, uma das coisas que a gente cutucou e a gente conseguiu colocar, colocou o café como isento, tá? Coisa Esse boa, nosso cafezinho de todo dia. A gente vai falar de café também. E os produtos da cesta básica vão estar isentos, mas tem muita coisa que você não entende. Tem aí, o assunto dá para a gente falar em 3, 4, 5 programas. Ótimo, mas, olha, você já marca na agenda para voltar. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ficar difícil, vai ter o imposto do pecado. Tudo aquilo que tem muito açúcar, tipo refrigerante. Imposto do pecado? Sim. Imposto do pecado, que a gente, exatamente, vai ter uma tributação muito maior. Entendi. Aí, Carol, vem umas coisas assim, hilariantes, que, por exemplo, a cachaça não vai fazer parte do imposto do pecado. E a água saborizada vai fazer parte do imposto do pecado. Então, o que vai levar? Vai ser muito importante a participação de deputados, principalmente deputado federal, tá? Que entenda para poder fazer essa regulamentação lá na frente, porque tem alguma coisa ainda a ser regulamentada e está passando, tá? Entendi. E é muito difícil o empresário ter noção que hoje é a força política. Agora, o que levou? Tá respondendo, Carol. É assim, a gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Isso é incrível, mas muitos não conseguem fazer a cognição do poder de cada um. Então, o legislativo é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, e o deputado federal com o senador, eles formam junto o Congresso Nacional. Tá? O executivo é que executa as leis, né? O judiciário que fiscaliza, mas, então, dentro desse aspecto aqui, um vereador, sobra muito pouca coisa para um vereador fazer. Ele não tem, na hierarquia das leis, quando chega no município, né? Eles até brincam, eu não vejo assim, a gente vê alguma outra qualidade de vereador. Mas eles falam que vereador, o mais que ele pode fazer é dar nome de rua, dar título de cidadania, sabe? Não pode fazer lei que interfira no orçamento. Entendi. O deputado estadual também não. Mas o deputado federal no Brasil, ele quebrou esse paradigma, porque ele começou a fazer... Inclusive a Dilma caiu por causa disso, a Dilma não aceitou, entrou o Temer, iniciou isso que eu vou estar conversando com você, o Bolsonaro acelerou e o Lula acelerou mais. E agora, inclusive, está no impasse de Congresso e Executivo. O que eu estou falando? Eles começaram com a tal do orçamento secreto, que os deputados começaram a ter poder sobre o orçamento. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Tá? E nem na esfera estadual nem federal, eles começaram. Tanto é que você vê alguns escândalos que os deputados começam a mandar dinheiro para o município, tem tal da emenda PIX. O STF, né, que ele legisla sobre questões constitucionais, já tentou bloquear, não conseguiu, a realidade é uma só. Pensa, então vamos tentar fechar esses dois raciocínios. A política com o econômico. Certo. Acontece o seguinte, o deputado federal e o Congresso, os senadores do Congresso, começam a ter poder sobre o orçamento. O governo ele gasta de 75% a 77% do que ele arrecada, que ele é obrigado a fazer essa arrecadação com as despesas necessárias. Sim. Só que esse que está sobrando está na mão dos deputados. Então, por exemplo, Poços de Caldas, uma cidade que não tem deputado federal, ela pena, diferentemente de Pouso Alegre, semana retrasada, eu tive lá convite do Rodrigo Pacheco, inclusive, eles receberam mais de 100 milhões em emendas. E hoje é assim, o deputado fala assim, estou mandando dinheiro para você. No outro dia está na conta, que é a tal da emenda PIX, né? Então, eles começaram a ter um poder muito grande. Agora, vamos voltar então, vamos fechar esse raciocínio. Então, o que acontece? O município não vai ter mais ISS, o Estado não vai ter mais ICMS, que são os dois impostos que enriquece o município, que enriquece o Estado. Esses impostos vão para a União. E quem que está comandando o orçamento da União? É o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele tem um peso de executivo que nem os países parlamentaristas têm. Então, isso está sendo uma característica do Brasil e que os empresários, a população deveria saber. Ao mesmo tempo, a importância de um deputado federal e, por outro lado, o poder que ele tem. Agora, esse poder vai ser bem utilizado? Uns utilizam, que a gente vê aqui em Pouso Alegre, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, o Rafael Simões, eles mandaram 60 milhões, quase 100 milhões e construíram um hospital. Só que, por outro lado, tem deputado, que inclusive a Polícia Federal estava lá dentro do Congresso, indo atrás de deputados que mandou dinheiro, o dinheiro nem foi na prefeitura, sumiu. Então, aí
a gente fecha o raciocínio. Por que que esse código foi aprovado com tanta rapidez? Pelo sistema quase que parlamentarista que a gente está, pelo poder que os deputados têm sobre o orçamento. E, em síntese, a União vai ficar com dinheiro muito grande, ela vai ficar com todo o dinheiro. Então o Estado, o município, vai ter que pedir favor para a União. E pedir favor para quem? Exatamente para o Congresso Nacional. Porque o Executivo, o Presidente da República, já não vai ter tanto poder, já não está tendo tanto poder quanto tem o Congresso. Tanto é que os dois estão numa briga ferrenha aí, né, Carol? Não sei se eu estou conseguindo. Não sei se eu estou conseguindo sintetizar, que o assunto é complexo, né? E, o Silvio, o que a gente percebe é que, né, hoje você ter um deputado é uma coisa que ajuda muito, né? É um caixa forte. É um peso, né? É um peso que grande. você tem, né? E aqui já fica uma reflexão para nós nas próximas eleições, né? Porque, né, para Poços de Caldas, que já tivemos 4 deputados de uma vez só e há anos não conseguimos eleger nenhum por conta de brigas políticas, racha de política, né, infelizmente, né? E aí, neste momento, com tudo isso que está acontecendo, quer dizer, a gente sai perdendo novamente sem deputado. Você acha que essa nova tributação vai impactar a competitividade das empresas brasileiras em mercado externo, em mercado futuro? Boa pergunta, Carol. É esse o objetivo seria esse, tirar, né? Porque vamos falar de uma cidade que eu trabalho, que a gente tem negócios, né? Que é Extrema. Sim. Extrema hoje, ela é o maior PIB do sul de Minas. Ela passou Pouso Alegre, ela passou Poços de Caldas. Por quê? A quantidade de empresas que foi para Pouso Alegre, por quê? Porque lá tem os benefícios, né? Ali conseguiram um dos grandes deputados, que hoje, inclusive, perdeu a eleição, mas ele está no BDMG, presidente do BDMG, o Dr. Dalma, aqui de Ouro Fino. Né? Ele ajudou muito Extrema. Né? Ele teve 60 mil votos, não entrou, é outra questão, né? Loucura, outro deputado teve 22 mil votos aqui e entrou. Então, ele acabou perdendo a eleição e, pela força que ele tinha, acabou sendo presidente do BDMG. Né? Mas o que levava lá? Esses acordos. Não vai ter mais isso, porque não tem mais ICMS. O ICMS é um peso. Só que vai ter uma briga de município, é uma falha que o sistema deixou. O município ele vai poder ir de 2% a 5% para depois esse retorno. Então vai começar a brigar município com município. Por exemplo, Botelhos já é uma cidade que já agrega várias empresas de serviço, inclusive comunicação. Botelhos deu uma guinada em termos de município, até proporcionalmente até mais que Poços de Caldas, porque aqui em Poços de Caldas você paga 5%, lá em Botelhos é 2%. Então as empresas foram para lá. E essa guerra, tipo Botelhos, Poços de Caldas, ela vai começar a existir, porque não vai ter mais o ICMS, mas o CBS, o município vai poder ter essa diferença de alíquota. Então, não vai ter mais aquele negócio. O ICMS ela era 18%, 25%, vai ter uma briga menor. Mas em termos de município, quando houver serviço. Quando não houver serviço, mercadoria vai igualar, vai acabar a guerra fiscal. Ô Silvio, e que setores, segundo a sua análise, podem ser beneficiados ou penalizados com essa nova reforma? Ô, Carol, aí é o que eu falei, inicialmente o imposto do pecado, né? As indústrias de bebida, que tem alto teor em açúcar, vai pagar um imposto do pecado altíssimo. Essas empresas... São tanto as penalizadas, digamos assim. É chato a gente falar no teu programa aqui, mas eu tenho que falar. Fique à vontade. Você pega hoje, por exemplo, uma Coca-Cola. O que a Coca-Cola tem feito? E as indústrias de referência, elas têm corrido para as empresas de alimento, elas estão investindo, elas estão deixando o recurso. Você vê o que essas grandes empresas de refrigerante, elas começaram a diversificar o investimento delas, porque o refrigerante vai pagar o imposto do pecado. Então, esse é um que vai ser penalizado, no caso. A agricultura vai ser um negócio bom, mas ela está fugindo aí de 5,5%, ela vai para 8%. Então, Carol, a gente está tendo que repreender tudo, a cabeça da gente está 1000 por hora. E é interessante que muita coisa vai ser regulamentada. A receita já está preparada, mas a regulamentação ainda não saiu especificamente. Eu pego, por exemplo... E as pessoas não estão preparadas, Silvio. Ninguém está preparado. O empresário não está preparado. Carol, é isso que eu falei para você. Eu tenho feito de 1 a 2 cursos por mês, isso já há 1 ano. Né? E olha, participei isso. Da comissão Sim, você está na comissão, eu estava né? lá. E a gente estava alertando.
Aí você pega aí algumas associações que a gente tem feito palestra, inclusive até sem cobrar, sabe, explicando, né? Porque quando você explica, você também aprende. Demais. Então, a gente tem feito, mas aqui na nossa região, eu viajo bastante, o sul, sudeste, o pessoal de fora está muito mais interessado. O pessoal da nossa região, assim, eles não estão tendo a cognição dessa mudança que está para acontecer. E isso já é lei, não volta mais, Carol. Do impacto que vai ser, né, Silvio? E você acha, Silvio, que essa simplificação tributária almejada, ela é factível? A gente está diante aí de uma proposta complexificadora nos bastidores. Carol, tudo que Quero muda... saber a sua opinião. Tudo que muda é complexo, né? Então, eu acho que não precisaria uma reforma tão radical dessa forma. Teria outros mecanismos. Porque o nosso sistema tributário era excelente. O problema é que foi acontecendo a guerra fiscal entre estados. Isso que está acontecendo agora, Carol, é bonito no papel, mas a prática não vai ser traumática, entendeu? Então, eu acho que é o que eu estou te falando, o país não está preparado para entrar. Eles estão dando aí um ano, que 2027 começa, e você acha que um ano é suficiente? Não, é isso que eu ia te falar agora. Eu acho que mudar uma cultura não se muda em 2, 3 anos, Carol. Tá? As coisas que a gente falou no início do programa, tudo hoje acontece muito rápido, mas uma cultura empresarial não se muda. Então, aí é questão da contabilidade, sabe? A contabilidade, em tese, sabe? Ela vai ficar no segundo plano, porque a contabilidade registra fatos que já ocorreram, né? Mas eu tinha um mês, hoje não, hoje é diariamente. Emitiu a nota, já vai reter o tempo real É hoje. tempo real, real time online, entendeu? Entendi. E o Brasil ele avançou muito em termos de fiscalização e muito pouco em termos de... Carol, eu te digo, eu sempre falo, você chega num empresário, ele paga uma folha de pagamento, dentro da folha de pagamento, quando um empresário paga R$100 para o empregado, ele tem que separar 88 de encargos e impostos. Só que o funcionário não vai levar R$100 porque ele tem que descontar o INSS, então ele vai levar 90. Então ele tem que separar 90 daqui e 90 aqui, para pagar os 90 de cá. E os 90 de cá ele vai ter que pagar, sem imposto de renda, ele vai ter que pagar mais 27. Então é uma conta até engraçada. Então são 3 partes iguais, uma para o empregado, uma de encargos, né? E a outra do governo. O governo não vai fazer nada e vai levar mais dinheiro que o empregado. Tá? Só que dentro dessa parte que o empresário separa, é uma parte que não vai para o governo e uma parte que não vai para o empregado, que é a parte a gente fala que não é, mas é que está ali escrito, é a parte que vai para o sistema SESC, SESI, SEBRAE, 5,80. Aí as pessoas, mas onde que sai o dinheiro do SESC, do SESI, do SEBRAE? Sai da folha de pagamento. O empresário está pagando e ele não está sabendo. Entendeu? Isso aí até tem tese jurídica, que antes era limitado a 20 salários, hoje não, é sobre o total da folha, né? Então, é um fardo muito grande para o empresário. É do governo, não é só do governo, é do empregado. Então, essa parte trabalhista, ela continua, não mexeu nada, cara. Isso aí vai continuar um encargo pesado. Então, uma parte do governo, uma parte do empregado e uma parte... Né? Então, o patrão vai ter que pagar as 3 partes. Então, essa guerra que está entre, eles falam do rico, do pobre, não tem. Não é matando o rico que você vai ajudar o pobre, não é matando o empresário que você vai ajudar o trabalhador. Então, tem muita coisa para acontecer aí. Carol, olha, vamos voltar um pouco atrás, vamos lembrar do Tiradentes. É o famoso quinto dos infernos. Quinto dos infernos é 20%, é um quinto. Teve uma revolução por causa de 20%. Agora nós estamos falando em 45%. É o dobro do quinto. Não quero nem pensar nisso, Silvio. Aproveitar que o nosso consultor, o nosso economista, o nosso barão aqui, eu volto em segundos. GR Day
Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GRD Clinic, criamos um espaço único, exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, um jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GRD Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GRD Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. Estamos de volta com o Jornal 360 desta quinta-feira, 17 de julho. Lembrando que reprisamos domingo às 14h30. E olha, esse é um ótimo programa para você assistir com a sua família, porque nova tributação, tarifaço do Trump, que vamos falar agora, vai impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, não só de você que está em casa, né? Consumidor, mais das empresas, dos empresários. Vai sobrar para todo mundo. E quem está aqui do meu lado hoje? Meu amigo Silvio José Ferreira, que ele é consultor empresarial, ele é auditor, ele é empresário. Aliás, eu vou ficar aqui um tempo falando só do currículo do Silvio, que é muito extenso. Então, sempre que eu preciso falar de política, de economia e de café, que a gente vai falar já já, ele é o cara. Difícil é só achar, né? Porque ele está sempre, né, nas políticas da vida, né, Silvio? A gente acabou de assistir o presidente Lula num pronunciamento oficial. Não foi muito diferente do que ele já havia falado em uma emissora de TV nacional. E aí eu queria entender o efeito dessa política tarifária, Silvio, na sua opinião, nos exportadores brasileiros, especialmente no agronegócio, que é o que você domina. Carol, a gente tem que sempre sintetizar, né, tudo que acontece, porque a matéria é complexa e o próprio presidente Lula, o próprio vice-presidente Alckmin, hoje ele teve, ontem de manhã ele teve a reunião Sim. com o presidente das duas casas, Congresso Nacional, saíram 2 senadores para negociar e a gente foi pego, nós brasileiros agora, a gente tem que separar muito o que é política do que é questão econômica. Sim. Não se resolve questão econômica da forma que está aí. Eles estão dizendo até, inclusive pronunciamento do próprio Trump, que é pelo Bolsonaro, que eu descarto isso aí. Uhum. Isso aí eu chamo de boi de piranha. Isso aí, na realidade, é uma questão diferente. Eu vou até sintetizar daqui, como eu vejo o mercado brasileiro, como eu vejo o empresário. Quero você exclui a parte política, vou entrar especificamente na parte econômica. É simples de entender. Eu acho que é até mais fácil resolver isso aí do que resolver a questão tributária que a gente vinha falando. Carol, o empresário já está acostumado com isso. Eu vou te dizer como que funciona o supermercado. Até porque que muitas vezes o meu café não está, às vezes, nas grandes redes de supermercado. Você deve receber muito essa pergunta, né? Não, recebo e para a gente, para o empresário em si, não é novidade. Por que muitas vezes a gente procura exportar, procura mercados diferentes? Uhum. É uma coisa que eu vou sintetizar como sendo muito comum para os empresários, chamar de enxoval. O que é enxoval? Quem
todo empresário sabe o que é isso. Quando eu vou vender para o Magazine Luiza, quando eu vou vender para o Carrefour, as grandes redes, eles falam assim, olha, eu tenho a força aqui do comércio. Se você quiser colocar teu produto aqui, Entendi. o que vai acontecer? Você tem que me pagar o jornalzinho, né, que é o jornalzinho do marketing, você tem que me fazer um depósito, né, de X%, né, na conta X. É assim, as grandes redes... jabazão. Eu dou assistência, eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas eu estou falando a verdade aqui para você, Carol. E é assim, ó, as grandes redes de supermercado, ela exige do cliente, do fornecedor, que pague. Por exemplo, se você tem a ponta da gôndola, você tem que pagar aquela ponta da gôndola. Se você colocar teu produto lá na gôndola de baixo, é um preço. Na altura do olho é outro preço. Então, tudo é uma plataforma. O supermercado virou uma plataforma. Você entendendo isso, você começa a entender os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande supermercado, é o maior supermercado. Ele diz o seguinte, se você, aí você tem que buscar economia. O Brasil hoje, ele deve 79% do PIB dele. Os Estados Unidos, ele vai chegar talvez esse ano a 150, ou seja, ele é um grande mercado, mas ele está devendo quase 1,5 vezes tudo aquilo que recebe. Então, o Trump chegou, se você for olhar por isso aí, ele não está errado, ele falou assim, poxa vida, se eu continuar nisso aqui, eu vou quebrar os Estados Unidos. Então, eu tenho que começar a arrecadar. E aí ele pegou essa teoria de um grande mercado e falou assim, se vocês quiserem vender aqui, vocês têm que pagar uma taxa. Não é com o Brasil, Carol. Ele fez isso com a Inglaterra, com todos os países da Europa. A China, né? Está em guerra com a China, né? Principalmente com a China. Então ele está brigando, ele está negociando a mesma negociação. Por exemplo, existem alguns produtos que no supermercado, algumas empresas, é difícil eu falar o nome aqui, mas é o seguinte, você sabe por que o homo lava mais branco, Carol? Não sei. Não sabe, é porque ele tem uma enzima que chama lipolase, né? Então entra na água, então o lipolase ele vai comendo a gordura, inclusive é extraído do leite, a enzima. Então ele vai comer, a dona de casa não sabe disso. Então se ela entra no supermercado e não tem homo, ela vai no outro cliente, e o homo é da Unilever. Então, a Unilever não paga enxoval para supermercado. Por quê? É uma briga, Carol, entre consumidor, comércio e indústria. A indústria tem que pagar para o comércio, que é o supermercado, vender. Só que a Unilever não paga, porque o consumidor sabe que o produto é bom. Então, nessa briga, tem alguns produtos que os Estados Unidos... o consumidor lá também está falando, que é a mesma guerra, a gente esqueceu de política, a gente está falando em termos de produto. Tem um produto lá, que é minha área, o café, para cada $1 que os Estados Unidos compra, ele faz 44 dólares. Uau. Tá? Porque a Alemanha e os Estados Unidos não produzem 1 grão de café e são os maiores reexportadores para o mundo. Sim. Então, você pega, por exemplo, o Starbucks, ela está no mundo inteiro. Onde que tem o café? O café do Brasil, que é o maior exportador. Então, para os Estados Unidos, vai ser muito difícil. Da mesma forma que é para o supermercado ficar sem os produtos, por exemplo, da Unilever, que ela não paga enxoval. Então, se ele cobrar enxoval do café, ele vai quebrar muita gente nos Estados Unidos. O suco de laranja, soja, né? A soja, ele é produtor de soja. Então aí entra um outro fator, que aí o que foi acontecendo com os produtores. Você muitas vezes entra num supermercado para comprar, Carol, você não encontra muitos itens de qualidade. E aí, inclusive, valorizou as pequenas empórios, pequenas mercearias e o próprio e-commerce, né? As pessoas começam... Hoje, se você pegar no Mercado Livre, Carol, se eu te perguntar, o que mais vende no Mercado Livre, o que vem inicialmente na tua cabeça? Eletrônico, né? Roupa, não é produto de alimentação, é leite condensado, é café. Olha isso, a gente nunca imagina. Você nunca imagina, por quê? Porque os bons produtos estão no mercado, está no e-commerce. Você compra hoje, amanhã já está entregando para você. Então, quando você começa a analisar isso, você começa a fugir do supermercado, e o supermercado já está sentindo isso aí. Então, essa plataforma, quem mais sentiu isso aí foi o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza começou a ver que as empresas começaram a vender direto, ela também começou a fazer venda direta. Então, tem a revolução. Eu acho o seguinte,
o Trump vai ter um impacto muito forte no Brasil. Mas, por outro lado, o presidente acabou de falar e ele não está errado. O Brasil está procurando outros mercados. A China, por exemplo, ela é hoje o maior importador dos produtos brasileiros. O soja, por exemplo, então o agronegócio ele vai perder. No estado de São Paulo, que é o etanol, né? Os Estados Unidos também produz etanol. Questão dos aviões, né? Que a gente vai ter que importar matéria. Então vai ter um impacto muito grande, mas não vai quebrar o Brasil. Vai quebrar alguns setores, mas não quebra o país. Mas essa briga não é bom para ninguém. A gente está falando aí, por tudo que a gente leu, a gente está falando em torno de 200 a 300 mil empregos. Só que a gente saiu de um desemprego de 16%, a gente está com 6%. A gente criou mais milhões de empregos nesse período. Então vai ser difícil para a economia, mas a gente já não tem essa dependência tão grande que a gente tinha. A China, de certa forma, está salvando o Brasil. Só que, por outro lado, a China está prejudicando o Brasil no pequeno comércio. A gente conseguiu lá taxar os produtos da Shopee, porque era uma forma de garantir o comércio, principalmente de roupa, de pequeno comércio. Então, a briga é grande. Se eu ficar aqui agora, Carol, eu vou falar. Não, mas o maior exemplo que eu estou né? te dizendo é o seguinte, é o supermercado aqui que cobra enxoval para vender os produtos. E os Estados Unidos hoje é um grande supermercado que cobra. E o que mais pega hoje, ele falou, é até engraçado a gente falar, os Estados Unidos preocupados com a 25 de março, eles esquecem que eles têm Pix lá... e 25 de março. Pix. Né? Pix e 25 o que aconteceu com o Pix? Quando você tem o teu cartão de crédito, você fala assim, é débito, eles cobram do lojista 2%. A média de 2% até 3%. Então, eles ganhavam com isso. Agora, o Pix são bilhões de transações. Você imaginou o que as empresas americanas, tipo Credit Card, Mastercard, deixou de ganhar, as fintechs? Nossa. Então, isso aí pegou, mas pegou de cheio. Então, o que ele está fazendo? Olha, volta. Então, a briga é estritamente comercial. Eu acredito que é um perde-perde. A gente tem que sempre trabalhar no ganha-ganha. Hoje a gente está no perde-perde. Perde o Brasil, mas eles perdem também. Então eu acho que é assunto para diplomacia, não é assunto para política. Tá? Como deixa muito claro o presidente no pronunciamento em rede nacional. Ô Silvio, você, e na questão da lei da reciprocidade, que o presidente citou, né? Se for necessário, entraria a lei da reciprocidade. E aí, como que o café, né, pegando aqui, que é o seu produto, se posiciona frente a essas barreiras? Então, Carol, aí que é justamente o que eu falei. Eu dei todos os pontos que, nesse ponto, eu acho que o vice-presidente, com o pessoal da Fiesp, o pessoal do frango, o que eles estão fazendo? Eles não estão aplicando de cara porque eles vão estudar. Eu te dei um exemplo. Que vai acontecer. É interessante a gente não taxar os produtos de insumos. Por exemplo, o insumo que vai para o avião, o insumo para a gente importar sem pagar uma taxa alta. Mas a gente colocar, por exemplo, no café, entendeu? No café, sabe, que está exportando, a gente buscar aqueles produtos que eles precisam, aí é uma guerra de inteligência. E eles estão fazendo isso aí. Eles vão ver os produtos que seria no supermercado. Poxa vida, deixa eu ver aquela empresa que está em dificuldade, aquele pequeno empresário. E eles judiam, viu, Carol? O supermercado fala assim, ó, você tá iniciando a tua empresa agora, você tem que pagar 10. Ah, o teu produto já é conhecido do mercado? Não, você não precisa pagar nada. Então é igual um shopping. Quando você entra num shopping, você tem as lojas âncoras. As âncoras, sem As dúvida. âncoras, vamos pegar aí, antigamente era lojas americanas, né? C&A, Renner, né? Eles não pagam nada. Um lojista pequeno, eles têm que pagar, para entrar num shopping, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a taxa de marketing, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o ROD. Então, ele tem que pagar 5%. As lojas âncora não pagam nada. Então, a reciprocidade vai passar por aí. Quem que depende do quê? Então, nesse ponto aí, eu acho que o governo brasileiro está sendo inteligente. Não vai aplicar de imediato a reciprocidade, de igual para igual, mas talvez eles... Sentir ali o que está por acontecendo. produto, eles vão fazer por produto, por setor. Ô Silvio, você acha que essa pressão sobre as importações pode reativar mercados paralelos ou favorecer acordos, por exemplo, regionais, como o Mercosul? Carol, um dos grandes motivadores
dessa atitude dos Estados Unidos foi justamente Mercosul, BRICS e tudo mais. Com medo de perder, né, ele já está dando está sancionando. Então tem dois caminhos, ou para com o Mercosul, ou para com o BRICS e fica só com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos hoje vai prejudicar, mas ele não é. Hoje ele é a Argentina está em terceiro lugar, a Argentina está quase empatado com os Estados Unidos. É um negócio engraçado. Só que nos anos, há 20, 30 anos atrás, se ele tomasse uma atitude dessa, o Brasil fechava, Carol. Hoje, como diz, balança, mas não vai cair. Você acha que há risco de escalonamento no mercado interno do Brasil? Total, total. Temos esse risco, corremos. Temos. Que eu estou te falando, nós estamos falando em 300, quase, é por setor. É bem setorizado. Então, e para cada emprego, eu estou te falando, aqui e lá é o perde-perde, lá também, porque o que acontece? O café, por exemplo, para cada R$1 que eles importam de café, eles fazem para cada $1, eles fazem $44. Vai quebrar muita empresa lá também. Sem dúvida. Então, eu te diria até hoje, aí uma coisa que eu não entendo, que não foi tão inteligente dos Estados Unidos. O Brasil, ele não é superavitário em relação aos Estados Unidos. Ele importa mais. Sim. Certo? Então, para os Estados Unidos é vantagem o negócio com o Brasil. Entendeu? Então, tanto é que as duas... Mas aí você não acha que nesse caso pensa-se na questão política também? Carol... Porque a gente fica refletindo, eu não né? vejo, é que eu te falei lá, o problema dos Estados Unidos é que hoje é um dos países que mais... Ele e o Japão, pensa, o Japão já foi um dos países mais equilibrados. Hoje, Estados Unidos e Japão são os que mais devem. Os Estados Unidos devem quase 1,5 vezes o PIB. O Brasil não chega a 1 vez do PIB ainda. Então, a briga é estritamente comercial. Senão quebra um país, né? Não tem jeito, ele quebra. Exatamente. Deixa eu chamar uma matéria, falar sobre a nova gestão de táxi. A Prefeitura está preparando uma gestão para os táxis, para as vagas de táxis aqui na nossa cidade. Eu vou para o intervalo e volto para falar de uma coisa que eu sou apaixonada. Eu aposto que você também, que é café. Delícia, né? A gente volta já. De acordo com o diretor do Demutran, a medida visa atualizar o sistema e atender às mudanças legais recentes, especialmente após decisão do Supremo Tribunal Federal, que impactou diretamente a forma como as permissões de táxi são permitidas. Desde que saiu uma decisão do Supremo Tribunal que não poderá mais transferir a outorga de táxi, e ela teria uma validade de transição de 2 anos. Então a gente já está trabalhando desde isso e culminou nesse ano com efetivamente a medida do STF valendo para não transferência mais. A partir daí a gente tem um controle de todo mundo que tem o direito, por lei da outorga, do ponto de táxi. E com isso, a gente tem o número de taxistas efetivamente registrados. A iniciativa também inclui a elaboração de um novo projeto de lei para modernizar a legislação municipal referente ao serviço de táxi, unificando regras antigas e adaptando-as à realidade atual. Estamos trabalhando numa minuta, num projeto de lei para a gente encaminhar à Câmara dos Vereadores, para a gente conseguir fazer essa reorganização dessas vagas de táxi. Então, reorganizar os pontos de táxi com um número um número menor por cada ponto, conseguir fazer a gestão entre eles também de transferência de ponto. Às vezes um permissionário ele queria trabalhar em outro ponto, mas não pode. Então a gente conseguir trazer para o município uma gestão mais eficiente em relação a isso. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, trata-se da reorganização e também uma nova regulamentação sobre as vagas de táxi em Poços de Caldas. Um dos pontos que possivelmente sofrerá alteração é aqui na Praça Pedro Sanches. Os locais que têm pontos de táxi muito extensos, né? A Praça Pedro Sanches é o maior exemplo deles, lá são 16 vagas, se eu não me engano, a gente conseguir transformar... pegar esse ponto e transformar em vários pontos. Então, na Praça Pedro Sanches, ao invés de 16 vagas, a gente colocar um número menor de vagas. Então, a gente vai fazer esse levantamento também. Qual que seria o tamanho ideal de um ponto de táxi ali na Praça Pedro Sanches? E, com isso, a gente ir pulverizando em outros locais da cidade. Reuniões com os próprios taxistas estão em curso para garantir uma gestão mais eficiente e justa, tanto das vagas quanto dos direitos adquiridos pela categoria. O Sindicato dos Taxistas da cidade informou que vem há anos dialogando com o órgão para a reorganização e que está aberto ao diálogo para discutir a readequação.
Já existem locais que são muito interessados, que são visados até pelos próprios taxistas de ter um ponto vazios. Então, você tem um vazio muito grande porque você tem um ponto muito grande, né? Então, a gente quer fazer esse tipo de gestão. A GR Vivari é uma clínica médica de estética integrativa onde você pode se cuidar por completo em um só lugar. Aqui você encontra um suporte e cuidado médico para a sua saúde e seu bem-estar. Nutricionistas para te ajudar com a alimentação saudável, pois é um dos pilares mais importantes no seu processo de transformação. E uma equipe especialista em estética para ajudar você a encontrar a sua melhor versão e aumentar a sua autoestima, pois acreditamos que a verdadeira beleza vem de dentro para fora e que a estética tem o poder de curar pessoas. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, cada detalhe foi pensado para oferecer um ambiente de luxo e conforto, onde o cuidado é excepcional. Aqui no GR Day Clinic, criamos um espaço único, exclusivo, tudo num só lugar, com humanização e uma tecnologia de ponta, o jeito correto de atender você. Nossa prioridade é sempre você. Com equipamentos de última geração, um centro cirúrgico de excelência e uma equipe dedicada, o GR Day Clinic é o lugar ideal para a sua saúde. Oferecemos serviços completos de reabilitação, fisioterapia e um centro de dor, todos desenhados para promover o bem-estar e a qualidade de vida. GR Day Clinic, um ambiente de saúde com excelência, pronto para cuidar de você. Estamos aqui refletindo nos bastidores sobre tantos assuntos que impactam a nossa vida e o nosso dia a dia. E essa é a proposta do Jornal 360, o impacto das notícias na nossa vida, no nosso cotidiano, na sociedade. E hoje eu estou recebendo o Silvio José Ferreira aqui comigo, que é consultor, que é empresário, que é auditor, que também é o barão do café, né? Acho que esse é o título que você mais gosta, né, não, Silvio? Mas é meu amigo, esse para mim é o título mais importante. Falamos no primeiro bloco sobre a nova tributação do Brasil e o Silvio alertou aos empresários, às pessoas, do impacto que isso vai acontecer na nossa vida, no nosso negócio e como ainda estamos muito aquém de entender o que está acontecendo. E já é para 2027. Segundo bloco, falamos sobre tarifaço do Trump, mais impacto também no nosso dia a dia. Por isso que eu já te convido para rever este programa, esta aula aqui ó, com o professor do meu lado, domingo, 14h30, que tem reprise. Porque agora, para a gente dar uma respirada disso tudo, Silvia, de tanta coisa, eu quero falar um pouquinho de café. Antes de eu falar do seu café, que tem novidades aí do Café Caldense, eu quero perguntar se frente ao tarifaço, à reforma tributária, seu modelo de negócio se beneficia ou sofre ajuste de estratégia? Carol, quando a gente falou a questão da política em cada setor, né, o Brasil ele é enorme, analisado por setor. O café, ele está na alma, está no gosto de todo brasileiro, né? No mundo inteiro. A bebida, depois da água, é a bebida mais consumida no mundo, né? Não tem chá, não tem... A gente conseguiu, em termos de aspecto tributário, a gente conseguiu zerar a alíquota do café. Maravilha. Isso aí, dentro do setor cafeeiro, a gente conseguiu. O que acontece no café, Carol, no setor cafeeiro tem uma coisa muito... que chama-se oligopsônio, tá? É onde que os Estados Unidos, que é um dos maiores importadores de café, e a Alemanha. Então, o que é oligopsônio? São poucos compradores para milhares de produtores. E eles estabelecem o preço. A gente passou eu fui muito criticado, inclusive em grupos, em palestras,
que eu fiz, falei assim, olha, o café não vai chegar a 5 mil. Da mesma forma que lá atrás, quando o café chegou a 2.500, eu falei assim, Carol, isso aqui vai voltar. E voltou, né? E você estava comigo no programa, eu me lembro muito bem desse nosso papo. Exato. Então, a gente teve um problema muito grande, que aí entra muita especulação. Então, a economia sempre foi terra, capital e trabalho, né? E depois, agora, a coisa mudou, entrou os fundos o Oleo Corruption, entrou também os fundos. Então, hoje, se o café está bom, eles corre para o café. Amanhã o soja está bom, escorre. Ah, mas é o petróleo. Então, esse dinheiro são trilhões que eles vão... Então, eu tenho uma teoria, Carol. Eu falei esses dias, até eu vou dar uma dica para todos os produtores de café aqui. É agora, tá? hein? Da outra vez ele deu a dica que era a hora de vender o café. Ele falou, você vende, que vai voltar o preço. Quem não vendeu, voltou, né, Silvio? O que estabelece o preço do café, Carol? Você tem, por exemplo, hoje eu tenho 10 sacas de café. Onde que eu vou buscar o preço dessa saca de café para vender? Eu vou lá na bolsa, né? Pode ser a B3, ou então se é a bolsa de Nova York. Eles é que determinam o preço. Por que eles determinam? Porque as pessoas vão lá e investem no café, compra 1000 sacas e tal. Depois, hoje, por exemplo, Carol, você vai lá, aí você pega do outro lado, você pega o produtor, ele vai lá e colhe 1000 sacas de café. Não vai colher, porque a média de produção é 100, 200. Mas vamos dizer, ele tem 1000 sacos de café, está guardado no armazém, ele está pagando a armazenagem, ele está correndo o risco de ser roubado, como houve roubo de quebra de armazéns. E aqui em Muzambinho, teve em Franca, um dos maiores armazéns do Brasil, que era o Ricardo Tavares, quebrou, um dos maiores perdas. Então esse café estava guardado lá, todo mundo perdeu. Então, eu poderia vender esse café lá e comprar a mesma quantidade na bolsa. Então, essas 1000 sacas de café, se eu vender e comprar 1000 sacas de café na bolsa, entendeu? O que vai acontecer? Eu não vou precisar pagar armazenagem. Se eu precisar vender, eu vendo só 10, 20 sacos, eu vendo na mesma hora, o dinheiro já está na minha conta. Então, Carol, é uma dica para o produtor. Super dica, ao invés de você guardar esse café, aprenda a mexer com a bolsa e você transforma essas 100, 10, 1000 sacos de café no valor da bolsa. Você quer vender 10, 20 sacos, você vende ali no computador na hora, entendeu? Então, aí entra essa parte de como mudou o comércio, Carol. E por isso, dessa mudança, Silvio, você viu uma verticalização do café e um modelo indo para um modelo híbrido, por exemplo, do cultivo à venda direta. Ou seja, a grande novidade é que agora nós temos café caldense no Mercado Livre, é isso? Exatamente. Carol, diante de tudo que a gente está vendo, né? A necessidade de você pagar um enxoval muito grande para o supermercado. Você não consegue colocar o teu produto de alta qualidade no supermercado. O supermercado, amigos meus, né, que eu dou consultoria, eles falam assim, Silvio, diminui esse preço do café aí. O meu café, eu mantenho um preço justo, né? Diminui, põe uma palha lá, mistura uns trem aí, mas faz alguma coisa aí, né? Ninguém está nem aí com selo de café. E acontece o seguinte, aí você vê, é o tal do B2B e B2C. Sim. Eu estou entrando nas duas plataformas agora, B2C, que é business para o consumidor, é você vender para o consumidor. O que é mais forte hoje? A gente comentou hoje, Mercado Livre. Hoje no Mercado Livre, a pessoa quer comprar um café, ela vai para o Mercado Livre. Então, Carol, eu estou deixando de ir para o supermercado, eu estou indo para o Mercado Livre. Então, se a pessoa quiser comprar um bom café, ele entra no Mercado Livre, pede, amanhã já está em casa. Escreve café caldense. Escreve café caldense café lá. Caldense, que eu garanto a qualidade do café. Gente, eu tomo café caldense e eu falo assim, o café dele é realmente diferenciado. Esse é o B2C, Mercado Livre. Por outro lado, a gente está indo para o B2B, que de empresa para empresa, a gente está indo para a plataforma Alibaba. Que aí, ao invés de eu fazer um container de 300 sacas de café, o cara quer comprar 1000 quilos de café, empresário, uma cafeteria, então ele vai lá no Alibaba, ele vai, tem os containers compartilhados, então mudou o comércio. Então, é esse pessoal, principalmente dos B2B, das plataformas Alibaba, que acaba montando, deixando o preço do café. O preço do café, do soja, de todos os produtos. São coisas novas que o empresário não está acompanhando. Eu não podia ficar de fora.
hoje a gente tem que pagar uma taxa para o Mercado Livre, mas ela é uma taxa menor do que o enxoval, né? do que o enxoval do supermercado. Sem dúvida, Silvio. E a logística desse menino da Argentina é uma coisa de maluco. Então eu não entrei direto no Mercado Livre. A gente contratou a empresa Mamba, fantástica. Ela deu todas as coordenadas, nós fizemos a imersão para estar lançando, estudamos mesmo o mercado para estar podendo lançar. Então a gente tem um parque... Já tem data a partir de quando, Silvio? Que já a partir de segunda-feira. Opa, então tô fresquinha, gente. Estou te passando essa novidade aqui agora. Vou falar no meu Instagram também pro pessoal. Prometo pôr o link lá para vocês experimentarem o café caldense, especialmente se você está me assistindo de outra cidade, agora você vai ter café caldense chegando aí fresquinho na sua casa. Estou falando isso, enquanto eu estou falando isso com você, estamos caminhando para o final. Aqui atrás de mim, ó, você não está vendo? Tem uma mesinha, o aroma, o Silvio me trouxe de presente café, você não tem ideia. O estúdio está perfumado, porque o café dele é realmente diferenciado. Então, a partir de segunda-feira você tem café caldense no Mercado Livre. De onde você estiver, você vai poder experimentar. E como disse, comprou, chegou, né, Silvio? É rapidinho. Comprou, chegou. Silvio, quero te agradecer. Foi uma aula esse programa aqui hoje. Não fica tanto tempo, não, sem aparecer por aqui. Já estou deixando convite para o próximo. Porque assunto nunca falta nesse país de política e de economia. Quero te agradecer. Muito obrigado, viu? Você é sempre incrível com a gente, muito generoso aí em trazer seu conhecimento aqui e compartilhar. Carol, eu quero quem agradece, obrigado do coração pela oportunidade, e é uma oportunidade de alertar os empresários e o consumidor para essa nova performance tributária que vem vindo aí, tá? Gente, eu vou falar em nome dele, o Silvio, ele é consultor, ele está às ordens, tá? Você pode procurá-lo como empresário, que ele realmente tem aí toda uma equipe pronta para atender. Obrigada, eu te vejo na próxima semana, né? Domingo tem reprise. Até mais. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você.